o nosso diretor de redação do Correio, mas o Augusto me informa que já está na linha o nosso prezado senador Eduardo Girão, que está nos Estados Unidos. Meu prezado Girão, bom dia. Alô, Eduardo Girão. Meu querido amigo, feliz ano novo. Não tínhamos falado ainda, para você também, para sua família também. Você está em que cidade, amigo, dos States? Eu estou aqui na Flórida, aqui numa cidade chamada Parkland. Tá, perfeito. Você tem um filho que estuda aí, né, Girão? Eu tenho um filho que estuda aqui, exatamente. Muito bem. Bom, mas semana que vem está começando ao retorno. Tá, e vamos ganhar. Assim, a gente sabe que o jogo é bruto, mas estamos trabalhando aqui para mudar o Senado, né? Pois é a razão principal do nosso contato. Olha, estamos aqui de bandeirinha na arquibancada, torcendo por você, porque é preciso mudar o sistema, né? Embora já imaginamos o que deva ser a luta de bastidores comandada pelo Renan Calheiros, né? E pelos outros para que ganhe o Alcolumbre, mas seria para o Brasil, seria excelente se você ganhasse essas eleições. Você confirma, então, sua candidatura, Girão? Confirmadíssimo, vou até o fim com ela, pode ter certeza disso. E eu estava dizendo aqui no programa anterior, do Mendelson, aqui na Rádio Guaíba, que nós teremos muita expectativa no seu discurso, porque quem é candidato tem direito à tribuna, e você poderá fazer uma descrição do que tem sido a triste realidade de estagnação, de inércia, não é? Até certo ponto de covardia do Senado Federal atualmente. E só por isso já valerá a sua candidatura. Então, se ganhar, então nem se fala. Mas quais são as estratégias? Quantos votos você acha que dá para alcançar? Olha, Lazier, o jogo é bruto, né? Você conhece bem, você esteve no Senado Federal, e o PT fez um acordão aí com o PL, né? E é aquela velha história, a política precisa de coerência. E nesse caso a gente não está percebendo isso, e eu vou entrar firme, eu vou entrar para expor os bastidores do Senado Federal, né? Como a sociedade está sofrendo porque o Senado fica de joelhos aí, joelho é até uma palavra respeitosa, né? Fica prostrado perante a nação, né? E eu espero que o Senado ele possa, através não apenas da minha candidatura, mas da candidatura também do Marcos Pontes. Pois o Marcos Pontes vai manter a candidatura? Vai manter a candidatura. Sim, mas aí vocês vão dividir os votos. Não, mas a eleição, você sabe, são 2 turnos, né? Sim, tem que ter o mínimo de 41, né? Quanto mais a gente tiver de candidatura no primeiro turno, melhor. Impede o Alcolumbre de chegar aos 41. Exato, porque vai que alguém vota em mim, porque não se dá com o Marcos Pontes, vota no Marcos Pontes, que não se... Tá entendendo? Não se dá com... A gente vai tirando o voto do Davi Alcolumbre. Para alcançar o segundo turno. Exatamente. Então, por enquanto, tem 2 de oposição. Por enquanto, tem 2 de oposição e eu estou tentando que venham mais. Você já poderia antecipar um pouquinho aqui, por que não mais Alcolumbre? Tá. Já vai começar? Não, já estamos no ar, não estamos gravando. Já? Tá certo. Não, nós estamos no ar, desde que começamos. O Davi Alcolumbre, eu vejo o seguinte, há uma pessoa que... Eu nunca falo de pessoas, né? Sim. Porque você conheceu, inteligente, muito comunicativo, mas atua apenas nos bastidores, né? Nunca foi um senador que levou projetos para a nação, nunca foi um senador que teve uma reciprocidade de projetos interessantes. Eu vejo que ele é o grande... hoje em dia, é como se a liderança do governo no Senado Federal fosse ele, né? De uma forma terceirizada. Exato. Porque quem opera as emendas lá no Senado Federal é ele,
né? Exato. E isso aí, hoje em dia, é a grande moeda de troca, né? A gente vê, efetivamente, o Senado perdido, porque os interesses pessoais, muitas vezes, né, pensando na reeleição, ou sabe lá em quê, são maiores do que os interesses nacionais. E esse tipo de coisa tem que parar, né? A gente precisa de uma forma republicana. E já tem colegas falando que o Davi Alcolumbre seria ainda pior para o Brasil do que o Rodrigo Pacheco. Olha só que loucura. Eu não tenho dúvida, eu não tenho dúvida. Você presenciou quantos conflitos nós tivemos em plenário, não é? Porque o Davi Alcolumbre, ele não respeita o regimento interno, ele atropela, ele tratora. O Rodrigo, pelo menos, tem uma certa preocupação com relação à liturgia do cargo. Tem alguns pruridos que o impediam, aquilo que o Alcolumbre... O Alcolumbre não tem pruridos. O Alcolumbre deixa bem claro as intenções dele. O negócio dele é resultado material, né? Então, esse jogo do Pacheco com o Davi Alcolumbre, porque um apoia o outro, eles é que mandam hoje no Senado Federal, está sendo péssimo para a nação. Como é que nós vamos deixar isso acontecer sem nenhum tipo de resistência? Porque tem aqueles que pregam pragmatismo. Não, é melhor para ficar sem espaço do que ficar sem espaço na comissão, na mesa. Vamos fazer um acordo porque ele vai ganhar mesmo. Tá, e quem é que vai ser a voz da sociedade? E quem é que vai enfrentar esse tipo de situação que tem prejudicado bastante a nação brasileira? Quer dizer que não tem oposição no Senado, tem que fazer acordo com o PT? Acordo com o PT eu não faço, entendeu? A gente está vendo que o Brasil está indo para o ralo, né? O país quebrado, uma irresponsabilidade fiscal sem tamanho desse governo, né? De gastar o dinheiro de forma exorbitante, com mordomia, com viagem, agora monitoramento aí de PIX, só faltava essa no país. Eles só pensam em fazer imposto, em criar situações como a questão da taxa das blusinhas, né? E, enfim, até o DPVAT eles fizeram, mas nós conseguimos tirar na última hora, que era mais um imposto para o brasileiro pagar esse ano. Não, é verdade. Você resume um pouco aí do que é a realidade. O Davi Alcolumbre, ele se curva a qualquer governo para vencer. Desde que ele vença, não tem aquilo que ele não aceite. Isto é, em todos os governos, ele esteve ao lado dos governos, né? E, Lazier, o grande problema do Senado hoje, além de ser um puxadinho do governo Lula escancarado, faz tudo o que o governo Lula quer, é também do STF, um serviçal do STF. O Senado precisa se levantar. Qual é a expectativa que se tem do Senado se levantar com Davi Alcolumbre? Você acha que vai sair algum impeachment de ministro do STF? Mas ele jamais colocará em plenário essa votação. Jamais. E outra coisa, a anistia dos presos políticos de 8 de janeiro também jamais sairá com Davi Alcolumbre, né? E o Brasil precisa de pacificação. Hoje é um país que está sedimentado por causa desse governo vingativo. É um governo que está baseado na revanche, né? Não olha para frente, só olha para trás, para caçar adversários políticos. Você está vendo o que está acontecendo com a Meta, né? Não tem nada que a AGU se meter nisso, ir atrás. Tem coisas muito mais importantes para a nação do que ela querer caçar a liberdade de expressão, a livre opinião do país. E você vê um jogo completamente virado hoje, porque eles querem controlar as redes sociais para não serem criticados. Exatamente. Os poderosos não querem isso. Então, Davi Alcolumbre definitivamente não é nenhum tipo de solução para o país. A população não pode aceitar, nós temos que lutar até o final.
Exatamente. Só para dar uma ideia do que é o Alcolumbre, eu estive lá e estive com você lá, estive lá 8 anos, jamais vi o Alcolumbre ir à tribuna para defender algum projeto dele. Ele nunca apresentou projeto algum. Eu nunca vi ele fazer uma parte do plenário a alguém que estivesse falando. Quer dizer, o negócio dele é só bastidores. Agora, tem um detalhe aí que preocupa. Como todo mundo sabe, se vencer, por exemplo, o Eduardo Girão abrirá processo de impeachment contra algum ou alguns ministros do Supremo. Isto fará, desde já, com que os ministros do Supremos, que os ministros do Supremo estejam trabalhando nos bastidores com ameaças àqueles que têm processos no Supremo Tribunal Federal, contra aqueles senadores que vão votar e que têm processos no Supremo Tribunal Federal. Isto é, esta intimidação poderá influenciar no resultado, você não acha? Com certeza, e essa promiscuidade de ministros do Supremo ligando para senadores em vésperas de eleição do Senado, como a gente já viu no Pacheco, como a gente já viu em votações importantes, como o fim das decisões monocráticas, saiu na grande mídia isso. Sim. Né? Isso arrasa com a Casa Revisora da República. Né? Então, o que eu vejo é o seguinte, o Brasil precisa que o Senado, ainda no seu bicentenário, que nós estamos ainda até março desse ano, é o ano do bicentenário, precisa que o Senado se levante. Né? E a gente não pode pensar jamais em retrocesso, que seria com Davi Alcolumbre de novo, porque a gente já conhece. Claro. Que filme é esse? A gente precisa de avanço. Né? Então precisamos de uma força-tarefa da população, Lazier. Você lembra bem quando em 2019 chegou uma leva grande de senadores das ruas e a gente lutou ali pelo voto aberto. Você foi embora você já estivesse no Senado há 4 anos... Eu entrei com mandado do voto aberto, lembra? Entrei com mandado de segurança. O Marco Aurélio Melo foi o ministro sorteado e deu a liminar, estabelecendo que haveria o voto aberto na votação para a presidência do Senado. Depois o Toffoli passou. Na madrugada do dia das eleições, o Toffoli cassou a liminar e impediu o voto aberto. Mas aí nós combinamos assim, em discursos de plenário que você foi um deles, outros colegas, que mostrasse o voto. O nosso voto. Exato. Eu acho que é isso que nós precisamos fazer, independente se por esse ato a gente possa ser cassado, como ameaçaram a gente na época. Sim. De ser cassado por causa que estava descumprindo o regimento do Senado. Então, nós temos que mostrar o voto, a população precisa saber quem vota em quem, por isso que é muito bem-vinda a candidatura do astronauta Marcos Pontes, a minha candidatura, outros de oposição que lancem, ou de centro, ou de independentes que lancem, para tirar voto do Davi Alcolumbre, para a gente levar para o segundo turno essa eleição no Senado, porque é uma eleição de 2 turnos. Perfeito. Nós temos uma chance preciosa na mão, porque o grande problema do Brasil é o ativismo político do Supremo, é uma casa política, e o Senado precisa enfrentar isso para o bem da nação. Exatamente. Não é apenas ativismo judicial que exagerou o Supremo, mas o ativismo político. Isto é, hoje o Supremo se mete em tudo. E naquela eleição em que nós buscávamos o voto aberto, nós queríamos evitar a eleição do Renan Calheiros. E conseguimos evitar que o Renan Calheiros ganhasse. E em meio à votação, ele foi ao microfone e, percebendo que iria perder, ele desistiu. Só que o eleito que nós defendíamos era pior que ele, porque aquele que ganhou foi o Davi Alcolumbre. E nós não sabíamos. E nós não sabíamos quem era pior que o Renan Calheiros. Nós buscando o avanço, né? Assim como também, Lazier, se você me permite, a Câmara dos Deputados, no mesmo dia, agora, já é sábado a eleição,
dia 1º de fevereiro. Vai funcionar o Congresso? Peraí, vai funcionar o Congresso no sábado? Vai. Eles querem fazer o mais rápido possível para não dar tempo à população ter reação. Esse é o grande lance. Então, na Câmara dos Deputados, no mesmo dia da eleição do Senado, 1º de fevereiro, sábado, nós vamos ter uma eleição da Câmara, e eu estou fazendo força, e acredito que vai dar certo, de uma personalidade, um grande deputado da sua terra, aí, gaúcho, que venha como candidato, que é Marcel Van Hatten. Sim, perfeito. Para também ter uma voz da sociedade lá na Câmara, né? E eu espero que ele lance nas próximas horas aí, estou lhe dando de primeira mão essa informação, para que ele possa ser candidato, porque o jogo lá está praticamente jogado. Né? Não tem nenhum outro candidato lançado, apenas o Hugo Mota, que é apoiado também pelo PT, pelo PL. Escolhido pelo Arthur Lira. E pelo Arthur Lira, e pelo Lula. Exato. Né? É como o Davi Alcolumbre. Quem está apoiando o Davi Alcolumbre é o Lula. Perfeito. Assim como o Bolsonaro, na época, apoiava o Alcolumbre, pensando que seria uma coisa e era outra, né? Exatamente. Então, errar 2 vezes, Lazier, não é inteligente. O Bolsonaro, naquela época, apoiou o Pacheco. Se não, também, exato. Essa gestão que está acabando agora, do Pacheco, foi apoiada pelo PT e pelo Bolsonaro. E quem levou o Rodrigo Pacheco ao Bolsonaro foi o Davi Alcolumbre, que era o presidente do Senado. Exatamente. E na antivéspera do Natal, nós testemunhamos o fato. Na antivéspera do Natal, o Alcolumbre pegou o Rodrigo Pacheco pela mão, eu diria, e o levou para um almoço no Alvorada. No Alvorada, não. Sim, no Alvorada. Levou lá para que o Bolsonaro apoiasse o candidato que o Alcolumbre estava propondo e que era o Pacheco. E que depois nos trouxe tantas decepções. E agora as gentilezas estão sendo devolvidas pelo Pacheco em favor do Alcolumbre para que retorne à presidência do Senado, à presidência do Congresso Nacional. Está aí o resultado do Brasil. Então, como é que nós vamos novamente aceitar isso, acordões com o PT, com o governo Lula, com o STF? Porque o STF, no meu modo de entender, apoia o Davi Alcolumbre. Se tiver que trabalhar, que ligar para senador, vai fazer isso também. E a sociedade não vai ter voz? Nessa eleição aí, uma candidatura? Nessa eleição, lamentavelmente, o Supremo vai ser uma linha auxiliar do Senado Federal, da candidatura Alcolumbre. Lamentavelmente, vai ser isso. Com certeza, mas vamos ter fé, Lazier, vamos ter esperança. A população brasileira está gostando, está acompanhando a política e vai cobrar os seus senadores em todos os estados para que eles tenham uma posição, um voto transparente, para que a gente possa derrotar o Davi Alcolumbre, que hoje é o Golias. Antigamente o Golias era o Renan Calheiros, na nossa época, que nós derrubamos. E agora a gente precisa derrubar o Davi Alcolumbre, porque a gente sabe que não vai ser bom para o Senado, não vai ser bom para o Brasil, e o Senado precisa se levantar. Muito bem, senhor. Eduardo Girão, um dos mais competentes, não é apenas porque temos amizade, fizemos aí um círculo grande do Muda Senado, Muda Brasil, e que pouco a pouco foi decaindo e perdeu os objetivos para tentar mudar o Brasil através do Senado, mas não foi possível porque a força do vil metal preponderou. E, lamentavelmente, uma das causas tem sido, e acho que você concorda, as emendas parlamentares, que o Flávio Dino, numa das raras medidas positivas, tem insistido em moralizar, mas não conseguiu até agora, né, Girão? Não conseguiu, e eu fico preocupado com esse jogo entre Flávio Dino e governo Lula, porque até me parece, Lazier, o Flávio Dino como sendo aí o líder do governo no STF, exato, porque o governo não tem dinheiro
Esse é o fato. Então ele está querendo fazer superávit em cima das emendas. Agora tem um detalhe. O Partido Novo, o partido que eu faço parte, Marcel Van Hatten faz parte, nós entramos no TCU. Por quê? Porque o Flávio Dino, nesse bloqueio de emendas, que é correto, se fosse do ponto de vista para dar transparência, mas o que é que aconteceu? O governo Lula aproveitou esse bloqueio para, através do Ministério da Saúde, liberar emendas outras para os seus aliados. Então, o dinheiro da transparência está indo por outro caminho, e nós, do Partido Novo, fomos os únicos a denunciar essa manobra não republicana. Então, e o Flávio Dino não fala nada com relação a isso. Nós já também acionamos o Flávio Dino e estamos esperando aí uma resposta contundente já faz mais de 20 dias. Muito bem, Girão. E está na hora de você voltar para o Brasil para trabalhar nos bastidores, né? Com certeza. Estamos assim, com muita disponibilidade, com muita vontade, né? Vim passar uns dias aqui nos Estados Unidos para visitar meu filho, mas já estou voltando para o Brasil na semana que vem para que a gente possa cair em campo antes da eleição, uma semana antes do Senado, para a gente tentar conseguir mais votos aí de senadores. Conto com os gaúchos, esse povo libertário, esse povo que tem uma consciência política bem aguçada para contactar seus senadores e também senadores de outros estados, sim, porque essa eleição é uma eleição de Brasil. Perfeito. Ela é uma eleição que vai impactar na nossa nação e chegou a hora do Senado realmente ter altivez, perfeito, ter uma envergadura que era o Senado de antigamente, desde perfeito, a sua concepção para que houvesse aí um reequilíbrio entre os poderes da República, e eu acredito que chegou a hora disso e vamos trabalhar no limite das forças para isso, Lazier. Um grande abraço, saudade de você. Você faz uma falta enorme nesse Senado Federal, pode ter certeza disso, mas quem sabe um dia você possa voltar para cá em breve. Mas é dura a mão aguentar o que se vê no Senado. O Senado, mas é missão o Senado de vida, no né, meu amigo? tempo foi tóxico. Bom, aqui no Rio Grande do Sul haverá dois votos, né? Não, três votos. Candidatos agora em 2026. Vamos poder renovar bastante o Senado e precisamos trocar a maioria da Casa Revisora da República, e você sabe que se você vier, você conta com o meu apoio. Tá bom. Daqui teremos 2 votos a seu favor, não tenho dúvidas. O Mourão e o Luiz Carlos Reitze. Agora, o voto do Paim eu não tenho ideia, não sei. Até vou pedir que a produção faça um contato com ele para saber qual vai ser o voto do Paulo Paim nesta eleição do sábado, dia 1º de fevereiro, eleição para a presidência do Senado. E quem é a presidência do Senado é presidente do Congresso Nacional. Girão, boa sorte, trabalho e saúde. Um abraço. Obrigado, amigo. Um abraço. Deus abençoe você e sua família. Tamo juntos. Abraço, povo gaúcho.